vocês conseguiram entender que Jesus estava ali andando com eles não conseguiam ver Jesus porque eles estavam com os olhos, né, cerrados, fechados, porque eles estavam mais acreditando na situação ruim que parecia ser do que no que Jesus tinha dito, né? Vocês entenderam isso. Mas a outra coisa é que eles estavam fugindo da comunhão, da unidade, porque eles podiam estar com os 11 discípulos, outras pessoas e as outras pessoas que estavam com os 11 discípulos, mesmo lá aterrorizados, mas eles estavam, era para estar junto com eles. E eles resolveram, fugir. Eles não estavam vivendo nem comunhão e nem unidade. Jesus, mais para frente, vocês podem ver que Jesus vai falar o tempo todo da igreja dele, e ele fala com Pedro, e diz: Pedro, tu é uma pedra, Pedro, mas eu vou edificar a minha igreja. É tu que vai levantar, Pedro. E muitas outras coisas aconteceram após isso. Mas eles precisavam estar unidos. Eles precisavam estar em comunhão e unidade. Por quê? Às vezes a gente, como eu disse, tem dias que não está do jeito que a gente queria que estivesse. Mas quando vem um outro irmão e te ajuda. Irmã, lembra da palavra de Deus? Ela diz isso. Eita mesmo, irmão, eu tinha esquecido. Mas se você está sozinho no canto, não quero mais saber desse povo, não quero mais saber dele, não. Eu vou ficar na minha, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes e me deixa. Eu vou ficar aqui. O que você vai fazer? Remoer os seus problemas. Só remoer. E vai ficar naquele negócio, igual um disco furado. No mesmo canto. Mas quando a gente está em comunhão, as coisas que são difíceis, como eu sei que vocês assistiram, né, agora da conferência de ministros, eu só vi os relances, mas eu vi um que dizia assim, foi o Thiago Garcia que ele falou, quando a igreja, acho que foi ele, quando a igreja é maior, não foi ele, não, foi outra pessoa, quando a igreja é maior, aquele peso, aquela dificuldade é dividida entre os irmãos. Então, dá para todo mundo levar. Mas quando a igreja está pequena, assim, em pessoas que querem ajudar, fica o peso só sobre uma pessoa. Então fica mais difícil. Não é a questão de quantidade em si, mas é a qualidade do que você está. Por exemplo, se eu tenho todo mundo no meio empresarial, pessoas que trabalham, sabem. Você pode ter 10 funcionários. Se os 10 funcionários não fizerem nem o que é para eles fazerem, você vai acabar tendo que fazer por eles. Um pedacinho de cada um. E aí fica muito peso. Se você é um encarregado de alguma coisa, chefe de alguma seção, você sabe que é assim que acontece. Mas se você tiver 1 ou 2 desses 10 que diz assim, seguro contigo, não, eu vou precisar ficar mais um pouquinho. Eu fico também. Eu te ajudo para a gente acabar logo. Você sabe que é diferente. Então, da mesma forma, quando a gente está em unidade, em comunhão, um ajuda o outro. Isso é bíblico. Um ao outro ajudou. É bíblico. Então, quando acontecer alguma coisa, não se isole, não saia. Ao contrário, venha para mais perto. Se você se decepcionar com alguma coisa, vá até a pessoa que você tem aquela decepção. Ou converse com o pastor, converse com o seu líder e resolva. E acaba tudo. Nós precisamos estar em unidade para a gente poder descobrir os projetos que Deus tem para a gente. Para a gente não se desviar mais deles. Para a gente poder crescer a igreja, que é a vontade dele. Ouvir a palavra, escutar, partilhar. Assim como aconteceu no processo de Emaús. Porque em todo o caminho, eles iam falando, mas eles também estavam ouvindo o que Jesus estava falando sobre as Escrituras. Então, é um processo de falar, mas também de muito ouvir. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Quer ver as mulheres? Ai, Jesus, cura, Jesus, a minha boca, a minha língua, ai, Jesus. A gente sabe que é um mal difícil de conter, né? Dominar a língua é difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Aleluia. Por fim, o chamado a envolver-se na missão, com palavras e principalmente com ações concretas, é o momento de agir.
Então, não só ouvir, não só falar, mas agir. Porque eles não só ficaram, eita, era Jesus que estava aqui. Eita, Jesus falou para o nosso coração estava incendiado. Não, mas a gente vai ficar aqui mesmo em Emaús. Não, eles agiram. Eles agiram. Teve uma ação, eles voltaram para Jerusalém. E foram se encontrar com os discípulos. Então, quando vier a palavra para você, ou quando um líder, alguém falar com você sobre uma coisa, não fique só na palavra. Vamos fazer. Não haja. Amém. Haja, cumpra a missão que foi lhe dada. Faça. Assim como os discípulos, o coração arde, os olhos se abrem, e o ardor que agora reinicia na vida desses discípulos, a paixão pela causa do reino, o anúncio do evangelho está sobre nós. Assim como em Emaús e no caminho itinerário da fé, nós aprendemos que, resumo de tudo, colocar-se no caminho correto, caminhar junto, em unidade, com Jesus, com a igreja, esquentar o coração ao escutar a palavra de Deus, inserir-se com os companheiros da estrada e a partir daí reconhecer a presença de Jesus ressuscitado e vivermos em unidade. Mas, irmã Rafael, não é muito fácil. Mas se fosse tão fácil, não era uma missão. Não é fácil, mas não é impossível. Nós podemos fazer. A igreja, ela é vitoriosa, ela triunfa quando ela é unida. Quando ela está em unidade, ela confessa junto a palavra de Deus. Não um dizer uma coisa, outro dizer outra. Não, vamos confessar. Como diz o apóstolo Bud. A gente fala só o que está escrito na palavra e pronto. Não vamos ficar de arrudeio nem para lá nem para cá. Está escrito na palavra? Tá. Então vamos seguir o que ela está dizendo e pronto. Acabou-se. Para terminar, vamos ler João capítulo 17. João 17, do 20 ao 20. Quando eu vi isso aqui, aí eu... entendi. Jesus, antes dele ser preso no Getsemane, ele já vinha, né? Dizendo para os discípulos o que ia acontecer. Ele tem várias passagens aqui que você pode voltar em João e ver como ele estava exortando, ensinando os discípulos o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam esperar. Mas o que está escrito aqui do versículo 20 ao 23, todo 17, se eu fosse você, eu pegava esse 17 essa semana e ia comendo parte por parte, assim, como quem abre um pacote de chocolate, assim, bem gostoso, e fica assim saboreando, pedacinho por pedacinho, para não acabar logo. Aí você fica comendo. Se fosse você fazer isso, porque é uma coisa assim que eu falei, mas meu Deus, por que eu não tinha lido isso antes mesmo? Ou se eu li, por que eu não lembrava? Porque eu não tinha atentado do que estava escrito. Olha só, 17 do 20 ao 23. Eu não rogo somente por estes, ou seja, os discípulos, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um. Repita comigo. Para que todos sejam um. Unidade. Como tu, ó Pai, o és em mim. Eu li direito? Peraí. É isso mesmo. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Lembra que estava dizendo lá? Depois que ele fosse levantado da terra, todos seriam atraídos a ele. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, quando eles falam, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, aí a pessoa fica, amém. Que amém? Mas amém! Oxe, é uma coisa maravilhosa. Aleluia. Olha, eu vou ler de novo. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Não é pouca coisa, não. Para que seja um. De novo. Repetir de novo. Para que seja um como nós somos um. Eu neles. Vou lendo logo 23. Eu neles e tu em mim. Para que eles sejam perfeitos. Em que, irmãos? Em que? Em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado. Vou ler o 24 também. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste,
porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Aleluia. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Tão maravilhoso. O Pai está em Jesus. Tudo Jesus disse em outras passagens. Olha, tudo que eu faço, eu estou revelando o Pai para vocês. Se vocês não estão entendendo, eu estou revelando o Pai para vocês. Que o Pai estava nele. E Jesus está fazendo uma oração e dizendo, olha, que eles sejam um, em perfeição, assim como nós somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós também. E é por isso que não é uma questão de a unidade, não é uma questão de, é só para poder viver bem ali dentro da igreja, aquele negócio todo. Não, irmãos, vai além dessas portas. E agora, eu estava atravessando a rua aqui, eu não sei se ele me confundiu com outra pessoa, eu olhei essa receita de Jesus, que eu estou exalando Jesus aqui. O irmão passou e disse assim, pela saudação dele, eu disse, acho que ele não é. Ele disse assim, a paz do Senhor, irmã. Aí eu olhei assim, eu tomei um susto assim, a paz do Senhor. Por quê? Eu de calça, né? Assim, aí eu fiquei, irmão, mas o irmão me reconheceu. Então, em unidade, irmãos, quando a gente exala a Cristo, a pessoa olha assim, aquele ali é um crente sim, paz do Senhor. Então, em unidade, além dessas portas, para que a gente possa exalar a Cristo, para que o Evangelho chegue até as outras pessoas. Porque não é só nós. Todos têm que ser atraídos a eles, a Jesus. Todas as pessoas. Então, cabe a nós exalar a Cristo. Ser o Evangelho, ser Cristo em outros lugares. Não fazer como esses discípulos de Emaús que estavam... Eles são chamados de Emaús porque eles moravam em Emaús, foram para Jerusalém e estavam voltando de novo. Recuados. Não, nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós temos um alvo. E esse alvo é chegar a Jesus. É estar naquele grande dia e dizer assim, Jesus! Jesus diz assim, vem, entra, minha filha, eu te conheço. Aleluia! Ele não vai dizer, afaste de mim. Mas Jesus, eu fiz isso, aquilo. Não. Eles entram, minha filha. Eu te conheço. Você cumpriu o meu ID. Você cumpriu a minha missão. Aleluia. Eu quero convidar vocês para encerrar. Quero que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 24. A minha versão é Almeida e corrigida, mas se você tiver uma NVI ou NVT, vai ficar mais fácil de você entender do que a que eu estou lendo. Mas como eu já estava bem pegada com ela, eu fiquei com ela mesmo. E durante toda a ministração, nós só vamos para João algumas vezes, mas na maioria das vezes a gente vai ficar em Lucas, capítulo 24. O caminho de Emaús. Quero convidar vocês para ler o versículo 13 ao 15, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios. Na sua Bíblia pode estar 11 quilômetros, algumas 12 quilômetros, 10, é de 10 a 12 aproximadamente, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. A gente pode dizer assim, irmãos, que os últimos tempos, algumas pessoas dizem assim, eita, eu nunca vi tempos tão sombrios, tão dificultosos como os últimos tempos. Algumas pessoas abrem a boca e dizem, no tempo da minha avó não era assim. Algumas coisas eram mais difíceis, mas agora parece que se multiplicou. Mas, irmãos, nada, nenhum dia terrível nos nossos, agora na atualidade, se compara ao dia em que Cristo morreu. Nenhum. A terra gemeu
o sol não quis brilhar. Então você imagina como foi terrível. Jesus, ele foi, como a gente sabe, só pincelar rápido, ele foi falsamente acusado, né? Ele foi interrogado, cuspiram na sua face. Não importava o que ele falasse, ele era culpado. Às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, às vezes é melhor nem falar, como muito do que Jesus fez foi isso, como ovelha muda, porque não adiantava ele replicar. Ali já estava traçado e ele já sabia o que iria acontecer. Nós sabemos que ele foi pendurado numa cruz, né? Que depois que ele morreu, que ele passou das 9 até as 3 da tarde, pendurado na cruz. E após isso, quando ele morreu, foi levado para o túmulo, né? José e Nicodemos foram lá, pediram o corpo de Jesus para colocar num túmulo, foi colocado. Os soldados romanos, né, o Império Romano colocou lá um selo, colocou guardas para proteger aquele, né, túmulo, tanto dos judeus, né, daqueles que estavam acusando Jesus, como de outras pessoas, porque tinha o perigo de roubarem o corpo. E como tinha uma promessa que eles sabiam que ia se cumprir, às vezes até acredito que eles tinham alguns que acreditavam mais do que os que andavam com Jesus, que aquilo ia se cumprir. E por isso eles deixaram ali, guardados. 3 dias passaram, quando algumas mulheres foram até o túmulo, que você pode ler isso nos primeiros versículos do capítulo 24, narra toda essa passagem das mulheres indo até o túmulo, né, o sepulcro, em algumas versões, e vendo todos os sinais que Jesus não estava mais morto, que ele tinha ressuscitado. Vários sinais. O pano que colocava na cabeça estava dobrado. Como que alguém teria sido roubado, um corpo roubado por ladrões? Ninguém ia lá dobrar um paninho e deixar bem organizado no canto. Não ia, era uma prova. A pedra do túmulo estava removida, era muito pesada. Era outra prova que Jesus tinha ressuscitado. Jesus falou com as mulheres. E essas mulheres foram até os discípulos, e esses discípulos ainda ficaram assim, será que foi mesmo? Vamos lá ver, a gente mesmo. E foram até o túmulo para ver. E é no meio do enredo dessa história, tudo no meio do acontecimento da ressurreição de Jesus, é que acontece esse episódio do caminho de Emaús, né? A gente precisa falar um pouco do caminho de Emaús sobre a geografia de Emaús, porque Emaús era uma vila próxima de Jerusalém. E esses 2 discípulos, que não eram os 12, faziam parte dos 12 discípulos, porque já seguiam a Jesus. Esses 2, que só fala o nome de um, Cleófas, esses 2 já tinham desistido de tudo, então eles iam voltar para onde eles eram de Emaús. Então, voltar a Emaús quer dizer desistir. É dizer que um sonho foi acabado, terminado. Jesus veio até eles enquanto viajavam no caminho para casa. Na caminhada de Jesus com os discípulos, Jesus sempre alertava eles sobre sua morte e ressurreição. Sempre. Só que, como eles não eram capazes de absorver tudo aquilo, muitas das vezes ele falava por parábolas com eles. Ainda assim, ele não tinha ninguém tão bom de parábola para entender as parábolas que Jesus estava dizendo. Algumas eram tão claras que a gente... Tudo bem que a gente já sabe como tudo acontece, a gente olha, mas meu Deus, está aí, está aí. E eles não pegaram. Estavam com os olhos vendados. Vamos ver aqui o problema desse caminho de Emaús. Vamos ler o versículo 18 até o 20. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ou seja, ele estava dizendo, você é o único de Jerusalém que não sabe o que aconteceu?
E aí Jesus disse, que coisas? Quais coisas? O que foi que aconteceu? Eles lhe disseram, as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Percebam no versículo 19. E não era Jesus o Filho de Deus? Eles agora mudaram o discurso. Eles disseram que ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus. Por quê? Porque até o momento, eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. E a promessa era que ele ia ressuscitar. Os discípulos de Jesus pensavam que Jesus estava morto. Mesmo que Jesus tivesse dito antes o que ia acontecer, eles nunca entenderiam, porque os olhos deles estavam fechados. Ele explicou claramente os eventos que aconteceriam em Jerusalém. Se você quiser ler comigo, Lucas 18, 31 a 34. E tomou consigo os 12 e disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá tudo que pelos profetas está escrito acerca do Filho do Homem, porque será entregue aos gentios e será escarnecido, e injuriado, e cuspido, e o açoitarão e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles não entenderam nada disso, e essa palavra lhes foi ocultada. Nem conheciam as coisas que foram ditas. Como vocês viram aqui, todo o passo a passo do que ia acontecer, Jesus disse. Exatamente como aconteceu. Mas a gente pode, perdoar os discípulos porque eles não conheciam ressurreição. Essa ressurreição, não, mas espera aí, irmã, eles já tinham visto Lázaro ressuscitar. Mas espera aí, não é igual. Vocês sabem que a ressurreição de Lázaro não é igual à ressurreição de Jesus. Por quê? O corpo de Jesus não sofreu corrupção. O corpo de Lázaro apodreceu e ele voltou à vida. E depois, Lázaro morreu de novo. Ele não ficou lá para a estátua, não ficou eterno, não. Ele morreu de novo, como qualquer um de nós. E Jesus não. Uma vez que nem o corpo de Jesus apodreceu, nem um dos seus ossos foram quebrados, ainda por cima, depois que ele ressuscitou, ele vive para sempre. Ele não verá outra morte. O Senhor não conheceu uma segunda morte. Aleluia. Então nós sabemos que os discípulos não entendiam isso, eles não conseguiam compreender. E por isso todos os sonhos, as esperanças que eles tinham, estavam mortos. Quando eles viram Jesus morrer no Calvário. Porque eles, por mais que Jesus andasse com eles e dissesse, olha, eu estou aqui com vocês, mas vai chegar um momento que eu vou voltar para o Pai. Tá, mas eles acreditavam que Jesus seria aquele revolucionário que ia mudar a história de Israel. Como muitos hoje falam assim, porque Jesus foi um líder revolucionário. Não. Jesus não foi um líder revolucionário nesse quesito político de ser, não. Foi um líder revolucionário espiritual. Ele mudou a nossa história para sempre. Mas isso que os discípulos pensavam não ia acontecer. Vamos continuar. Mas, irmã, esses discípulos de Emaús, que estavam lá caminhando, e estavam falando com o próprio Jesus, como eu sei que vocês já leram essa passagem muitas vezes. Estavam caminhando com o próprio Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado? Sim, eles já sabiam, mas não acreditavam. Porque algumas mulheres já tinham, como eu falei no começo do capítulo 24, algumas mulheres já tinham ido lá no túmulo, no sepulcro, e já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Está bem aqui no versículo 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E eles disseram para Jesus, que eles não sabiam que era Jesus ainda, eles disseram para ele. Algumas mulheres vieram e nos disseram que ele ressuscitou, mas
Ele não estava acreditando muito, não. Os discípulos, eles tinham sim esperança que Jesus ressuscitasse. Não é que eles não acreditassem que Jesus fosse ressuscitar. Mas, pensa aqui comigo. Alguém diz uma coisa para você. Olha, depois de amanhã, eu vou te dar tal coisa. E aí, chega esse depois de amanhã, e você já acorda assim. Mas, será que vem mesmo? Mas será que é... Não, vou esperar. Vou ligar não, vou esperar. Aí espera. Aí fica. Quando dá um certo horário, você fica... Ah, não vem não. Disse que ia vir nesse horário, não está aqui nesse exato horário. Não vem não. Talvez isso estivesse acontecendo com eles. Apesar que Jesus ressuscitou ao raiar do dia. Assim como a gente tem a realidade da nova criação, que tudo mudou, assim também foi quando Jesus ressuscitou. Porque foi no virar de um dia para o outro. Mas eles não sabiam como isso tinha sucedido. Porque é uma coisa muito maravilhosa aos seus olhos. Eles nunca tinham visto uma coisa dessa. Não tinha acontecido. Então, qual era a expectativa que os discípulos tinham da ressurreição? Vamos agora em João, capítulo 16. João 16, versículo 16 ao 20. Diz assim: um pouco e não me vereis. E outra vez, um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis. E outra vez, um pouco e ver-me-eis. E porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Imagina, parece aquelas, aqueles trocadilhos. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, converterá em alegria. Eles estavam chorando, aconteceu exatamente. Eles choraram porque acreditavam que o príncipe deles, o profeta deles tinha morrido, estava tudo acabado, mas enquanto isso, o mundo estava se alegrando. Nós, com isso, nós tivemos acesso ao que eles tinham. Porque até então era só deles. Quando Jesus morreu, foi que a gente teve acesso a ter os mesmos direitos que eles. Através da realidade da nova criação. Quando Jesus ressuscitou. Também vamos ler aqui João 12, 31 e 33. Diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Será que você entendeu? Esse levantado da terra? O que é o levantado da terra? Justamente, literalmente, Jesus sendo levantado no madeiro. E com esse ato de ser pregado no madeiro e morrendo na cruz, foi que ele atraiu todos para ele. Então, Jesus disse para os discípulos: olha, você é levantado da terra. Mas eles não sabiam como isso seria. Eles não conseguiam visualizar. Então, a esperança deles tinha desfalecido devido à falta de fé nas palavras de Jesus. Com certeza, muitos pregadores aqui já vieram, já falaram para vocês a diferença de esperança e fé. A esperança crê no depois. A esperança, ela se baseia no sentimento. Vamos dizer, se você está confiante, seu sentimento está ali de confiança, então você está dizendo, eu creio, vai acontecer. É uma esperança. Mas a fé, ela diz que é agora. É diferente. Então, irmã Rafael, mas Jesus, ele disse que ele viria no futuro. Sim, mas a gente crê que pode ser nesse exato momento. A qualquer momento Jesus pode voltar. Essa é uma diferença entre esperança e fé. E eles não tinham ainda a fé verdadeira. Por isso que em muitas passagens Jesus chamava eles assim: vocês ainda são meninos. Vocês vão se tornar homens, vocês ainda são meninos.
Mesmo eles comendo com Jesus, andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, eles ainda eram meninos, ainda não conheciam e não tinham fé verdadeira naquele que tinha sido enviado para nos salvar. Aí você diz, mas se fosse se eu tivesse essa oportunidade de andar com Jesus, ouvir da própria boca dele, ver os milagres que ele fez assim na minha frente. E você não vê não hoje? Através de nós? Você não vê? Quando no meio da igreja há um operar de Deus, é Jesus. Quando no meio da igreja há uma cura, é Jesus que está curando. E ainda mesmo assim há pessoas que preferem se afastar e não crer. Da mesma forma, então, não julgueis para ser julgados. Cuidado. O problema não era que Jesus tivesse morrido, mas sim que seus discípulos não acreditavam que ele estava vivo, como a gente pode ver em Lucas, no versículo 21 ao 24, que diz: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. E acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. Eu vou explicar essa parte. Vocês sabem que Tomé não estava lá, logo na primeira vez que ele encontrou os discípulos, Tomé não estava lá. Por isso que depois vai ter a passagem que Tomé diz, só se eu ver. Então aqui também, esses dois discípulos que estavam indo para Emaús, eles também não acreditavam porque eles não estavam vendo. E hoje também, muitas pessoas, elas dizem acreditar, mas elas ainda não têm fé, convicção no seu coração. Porque elas ainda querem ver pelo natural. Só o natural. E essas coisas são espirituais. Você tem que acreditar com o seu coração. Quando você, como sempre é dito, porque quem foi? Foi a irmã Josi que disse. O pastor Bani sempre dizia, se você estiver cansado de ouvir isso, vai ouvir de novo. Vai ouvir de novo. Quanto mais uma coisa é dita, quanto mais a palavra de Deus é dita, mais ela é implantada no seu coração. Eu sempre gosto de dizer, eu como professora, eu não queria que ninguém viesse me envergonhar por eu falar errado ou escrever uma coisa errada. Então, não, é inadmissível, eu como professora estar escrevendo tão errado, ou falando errado, eu não aceito isso. Aí eu ficava igual uma louca. Eu já ficava rindo de mim e dizia assim, menina, para com isso. Porque eu fazia assim, isso é para mim fazer. Não, é para eu fazer. Aí me corrigia. Toda vez que eu conjugava o verbo errado, aí eu voltava e fazia o certo. Se você experimentar fazer isso, não só com português, qualquer coisa da sua vida. Eu errei nisso aqui. Eu errei, como é que é o certo? É assim. Tenta. Não, eu errei de novo. Tenta acertar de novo. Você erra, você acerta, você erra, vai chegar um momento que não vai mais errar. Porque aquilo já está tão dentro de você que você vai lembrar como é para ser feito. Da mesma forma, a palavra de Deus. Você pode ouvir muitas e muitas vezes, mas cada vez você vai receber uma parte diferente da mesma palavra. E quando você vê, ela vai estar saltando da sua boca. Você vai pensar, vai conversar com alguém, quando vê, um versículo vai fluir. Porque você já está acostumado a ler aquilo, a ouvir aquilo. Na sociologia, eles dizem que o homem é produto do meio. É verdade, o homem é produto do meio. Se você está aqui convivendo na igreja, você ouve palavras de fé, você sabe que você tem que crer no coração, confessar com a sua boca, e você não está fazendo isso, onde é que você está realmente vivendo? Será que você está vivendo mesmo assim, de verdade, o evangelho? Será que você está crendo mesmo no que está sendo dito? Porque se não está saindo é porque você está mais em outro meio do que aqui. Em outro lugar do que aqui, ouvindo a palavra de Deus. Ou você está muito distante dela.
Então isso fica para a gente pensar. A palavra de Deus diz que ela é uma espada de 2 gumes. E é até engraçado que quando eu era criança, eu acreditava, que eu não usava muitas versões, né, assim, como tem hoje. Aí eu acreditava que espada de 2 gumes era uma espada, assim, e saía 2 assim. Mas não é, 2 gumes quer dizer que ela tem 2 fios de corte, para um lado e para o outro. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui para aí, ela também está aqui dentro de mim. Ela também está agindo dentro de mim. Da mesma forma. Do mesmo jeito que eu passo o mês todinho sonhando com esse caminho. Quase que eu caminho com esses discípulos nesse caminho de Emaús. De tanto que eu passei, de tanto que eu li tantas versões. Então, vamos voltar. Feche parênteses. Esses discípulos não eram um bando de homens quaisquer, como eu falei. Que não eram salvos, que estavam duvidando do poder de Deus. Eles eram discípulos de Jesus. Esses discípulos ficaram profundamente decepcionados com o que acontecera com Jesus. Após a sua prisão, o julgamento, Jesus foi crucificado, morreu. Essa decepção foi responsável pela desorientação, desilusão e frustração, pois eles estavam empolgados, animados, deixaram tudo para seguir a Jesus. Como a gente sabe, alguns eram pescadores, cobradores de impostos. Então, alguns deles se esconderam e outros voltaram a fazer o que eles faziam antes. Por quê? Quando você coloca muita coisa, muita expectativa numa coisa e ela não acontece, quanto mais expectativa, mais frustrado você fica. Se ela não se realiza. A mesma coisa aconteceu com eles. Mas não era porque não tinha acontecido, era porque eles não sabiam que tinha acontecido. Eles não estavam crendo que aquilo tinha acontecido. Toda essa expectativa e empolgação terminou quando o Filho de Deus foi preso, condenado, crucificado e morto. Os discípulos do caminho de Emaús, eles nos mostram que eles voltaram. Né? Eles abandonaram tudo. Algumas pessoas também fazem isso. Elas vêm com uma expectativa, às vezes errada, né, para a casa do Senhor, aí não coloca a expectativa deles em Jesus e por vezes eles preferem voltar. É como o porco que volta aos seus dejetos. Ele volta a comer aquilo que não era mais dele, que já tinha passado, não era mais para voltar para aquilo. Então os discípulos estavam fazendo isso, eles estavam voltando. Vamos voltar aqui, vamos pegar nossa rede de volta, vou pescar que é melhor, como eu já ouvi até um dia desse. Uma pessoa disse assim, é melhor cuidar das minhas galinhas. Na mesma hora que falou, eu lembrei disso aqui, das redes. Eu sou Jesus, tenha misericórdia, que ele ache o caminho de novo, porque o nosso, sem estar no caminho de Jesus, não tem nada que preste. Se você não estiver no caminho de Jesus, os outros caminhos são caminhos de morte. E ninguém pode se achar o tão forte o suficiente que não possa cair. Nós somos suscetíveis a cair. Para que a gente não venha cair, se jogar, né? Se jogar no pecado, não é cair, porque ninguém cai assim, peraí, eu tô bem aqui. Cair no buraco do pecado. Não, você que vai. Para que isso não aconteça, a gente tem que estar mais próximo de Jesus. No entanto, esses discípulos, eles não sabiam que o melhor de Deus estava por vir. Aleluia! Aleluia! Já era o 3º dia. Não tinha acabado. Pelo contrário, estava só começando. Este foi um dia de regozijo. Eles estavam chorando, mas era um dia de regozijo. Este era um dia de triunfo, mas eles estavam tremendo. Era um dia de cantar e gritar, mas eles estavam tristes. Um dia em que a realidade da nova criação nos alcançou, mas eles não sabiam disso. É por isso que todas as vezes que alguém disser assim para você, olha, não fica triste, canta, se alegra. Aí as pessoas dizem, você tá louca? Quando a gente está triste, a gente vai chorar. Mas é porque você não sabe o que está por vir. Então, se a gente crê, já sabe, tem fé, que o melhor já está chegando, então você arranca esse choro, arranca esse choro, canta, grita, e como os blogueiros do Instagram dizem, vamos enganar o diabo, né? Vou botar um sorriso aqui para confundir o diabo, e você está confundindo mesmo, porque ele está pensando que você vai
Vai estar destruída. Não, você sabe que você tem crido. Aleluia, você sabe que você tem crido. Então tira a tristeza. Tira essa capa de tristeza e fica sorrindo. Sorri. O sorriso, como diz o apóstolo Eliezer, é um sacrifício. Como diz a palavra de Deus, é um sacrifício. É fácil sorrir quando tudo diz que está tudo errado? Não é fácil, então é um sacrifício. Mas chorar é fácil. Todo mundo pode chorar. Quando uma coisa parece que dá tudo terminado, não dá dando nada certo. Chorar é fácil, mas sorrir é difícil. Por isso é um sacrifício. Jesus, a boa notícia ainda vem. Mas, irmã, Jesus estava lá ouvindo eles não sabiam que era Jesus. Estava lá ouvindo todo o murmúrio deles, porque imagina. Vamos dizer que a irmã Fabi conversava comigo, ela sempre me dava palavras, né, de exortação e sempre me animando, sempre. Você sabe que a exortação é animar, né? Então ela está sempre me animando, sempre falando coisas boas para mim e me incentivando. E aí, de repente, a irmã Fabi, um dia, se aproximando de mim e eu estou ali falando dela com outra pessoa. Mas aí não estou falando aquilo que ela falava comigo. Então imagina, era isso que aconteceu. Jesus estava ali, andando ali do lado deles, porque eles não estavam de cavalo, não, eles estavam caminhando nele. E eles estavam lá caminhando, e Jesus lá ouvindo tudo que eles estavam dizendo, e não era aquilo que Jesus tinha dito para eles. Eles estavam falando o contrário. Não era. Jesus não disse nada daquilo para eles. Por isso que eles, parece uma ira, ele falou para eles assim, vamos ler o 25 até o 27. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração. Tem algumas versões que diz tolos. Ó seus tolos. E tardios em crer com o coração. Para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Se eu fosse falar aqui, tudo que fala, a gente ia ter que ler a Bíblia todinha. Toda a Escritura aponta para Cristo. Ele é o centro. Toda a Escritura aponta para Cristo. Então, em Salmos, você vai encontrar, se não me engano, o Salmo 110. Até o epígrafe do Salmo fala sobre isso. O reino, ressurreição e triunfo. A vinda dele. De Jesus. Lá no Salmo, o salmista Davi já estava falando sobre isso. Moisés falou sobre isso lá no começo. Então, se você quiser fazer um estudo na sua casa sobre isso, você vai ficar assim, estava lendo isso, eu não sabia que era Cristo? Eu estava lendo com o Jacques e os meninos o Antigo Testamento, o Pentateuco. Aí o Jacques disse, tu sabe o que é isso aí? Não. É Jesus, minha filha. Está falando de Jesus. Aí eu disse, tá bom, agora entendi. Tá igual os discípulos, né? Falando e não entendendo. Mas a notícia boa é que Jesus se recusa a permitir que eles continuassem sua tristeza. Jesus se recusou. Porque ele poderia... eles estão falando disso, eu vou continuar, vou encontrar os outros 12. Os 12 eram 11 ali. Vou encontrar eles para ali. Deixa esses dois indo para ele triste desse jeito mesmo. Não. Porque Jesus veio para salvar o que estava perdido. Então ele não ia deixar eles enganados. De jeito nenhum. Mesmo com o desânimo deles, mesmo esse desânimo tendo afetado a sensibilidade deles, porque eles não estavam entendendo que era Jesus que estava ali do lado. Jesus não estava com outro corpo, nem de outro jeito. Ele estava com o corpo dele, mas eles não estavam. Ele estava tão assim imersos, eles não estavam compreendendo que era Jesus. Assim como após a ressurreição, Jesus caminha com os discípulos que retornam a Emaús, o Senhor entra na nossa caminhada para abrir os nossos olhos, ensinando a lembrarmos das Escrituras, para nos animar para a missão. Porque se você fizer a leitura, Lucas 22, 23 e 24, você vai ver que esses 3 capítulos vai falar do que aconteceu antes do julgamento, no caso no julgamento, de Jesus, na morte, na ressurreição e depois a missão que foi entregue. Então, Jesus os animou para completar a missão. Lembra que ele tinha dito, a gente leu lá em João, que depois que ele fosse levantado da terra, ele ia atrair a todos?
Não era uma coisa assim, automática, não. É feita através de cada um de nós. Até hoje. As pessoas são atraídas através de Jesus em nós. Esses homens precisavam reavivar seus corações. Antes eles esperavam grandes coisas de Cristo, mas agora eles apenas diziam coisas boas sobre ele. Antes eles esperavam que ele realizasse grandes milagres, mas agora eles duvidavam da sua ressurreição. Antes eles estavam emocionados com o poder e a presença de Cristo, mas agora eles estavam arrepiados por sua própria incredulidade. Como eu disse anteriormente, não fique só na emoção. Quando você vem ao culto, ou quando você está assim na presença, assim, em uma reunião de comunhão, não fique só na emoção, aproveite. Aproveite aquele momento para ser mais e mais fortalecido, para incendiar o seu coração. E aí, não vai ficar só com o domingo. Imagina eu que estou lá em Castanhal, aí vem quase um mês, ou se não é mais de um mês, para vir aqui. E se eu não me expusesse a palavra de Deus, e se eu não ficasse lá no YouTube, vou assistir o culto. Não tem o culto de Ananindeua, né? Mas tem o culto da sede, tem o culto de outras igrejas, e eu fico lá assistindo. Eu e minha mãe, que a minha mãe ela é obrigada a escutar. Ela vai ter que ser discipulada de todo jeito. E a gente escuta várias pregações, então todos os dias a gente está sendo alimentado pela palavra de Deus. Todos os dias. E eu desejo isso para a sua vida. Que você saia daqui e amanhã você continue incendiando o seu coração. Continue incendiando o seu coração. Coloca como, eu até repostei Clícia, né, que é a esposa do nosso supervisor, que ela disse, coloque desde cedo uma música. Vai ouvindo e vai se enchendo. E aí, se você faz isso desde cedo, o resto do seu dia, ele vai ser bem melhor. Experimenta. Se você já amanhecer reclamando, gritando, fazendo qualquer outra coisa, seu dia já vai ser do mesmo jeito, piorando. Só vai piorando, piorando, piorando. Mas se você fizer o contrário, vai ser totalmente diferente. Eu garanto a você. Porque isso acontece comigo. Logo no começo, vou dar uma pausa aqui de novo. Logo no começo, quando eu estava com a minha mãe, alguns irmãos sabem que ela é acamada e ela não consegue se comunicar muito bem com a gente. E muitas das vezes, quando passava a noite todinha acordada, às vezes acordando várias vezes, e às vezes eu ficava, meu Deus, me dá paciência e continua aumentando o meu amor para que eu consiga cuidar da minha mãe da forma correta. Porque não é fácil. Aí eu ficava, meu Deus. Aí eu olhava, quando eu me levantava, que acendia a luz, que eu olhava para ela, tava sorriso do tamanho do mundo. Da mesma hora aquilo era em mim. Aí ela que tá deitada. Ela que não pode dizer o que ela quer. E ela tá sorrindo. E a gente fica, ai meu Deus, só pensando em nós mesmos. Então, por isso também, eu estou sempre colocando louvores no quarto, sempre colocando a palavra de Deus, porque ela sempre produz algo. E a palavra de Deus sempre funciona. Sempre funciona. Quantas vezes eu colocava o termômetro nela e ficava, ai meu Deus, vai dar febre. Aí ficava. Aí dava mesmo, tava com febre. Até que um dia eu peguei, mas rapaz, eu tô fazendo tudo, eu não aprendi desse jeito não, para ainda. Tá errado isso. Aí eu comecei, mãe, não tem febre no seu corpo não. Aí eu olhava e ficava assim, com o olho murchinho. Tem febre aí não, mãe. Bora se a senhora ficar triste, eu vou ficar triste, não vamos se alegrar. E vai passar isso tudo. Aí colocava lá o termômetro nela, olhava, pegava assim, 37, mãe, 37, tá vendo? Não é febre. Ela sorria. E graças a Deus, faz uns bons meses que nenhuma febre, nenhuma infecção tem chegado até ela. Amém. Aleluia. E eu sei que é o poder de Deus agindo na vida dela. Então, quando você começa a confessar aquilo que você aprende, as coisas mudam. Aleluia. Não fique só ouvindo, não. Confessa também. Fala que as coisas mudam. Vamos observar o que Jesus fez, já que a gente está lendo todo o capítulo, 27 até o 31. Vamos ler o 28. E chegaram à aldeia para onde iam, Emaús. E ele fez como quem ia para mais longe de Jesus. Eles foram chegando, Jesus continuou e eles, não. Fica aqui com a gente. Já está tarde.
Por quê? O que Jesus estava dizendo para eles era bom. Eles estavam sendo consolados. Ali, para eles era uma consolação. E Jesus entrou para ficar com eles, e aconteceu no versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão e abençoando, partiu e lhe deu. Quando aconteceu isso, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. Nesse momento, os olhos deles foram abertos. Quem sabe eles não viram. Pode ter várias coisas que eles podem ter pensado que não está escrito na Bíblia, mas que a gente pode pensar. Pode ser que quando Jesus estava partindo, eles viram as mãos dele, porque tinha as marcas, estavam furadas. Pode ser que eles tenham lembrado de como era que Jesus partiu. Pode ser que nesse momento os olhos espirituais deles foram abertos porque eles lembraram de como era estar em comunhão com Jesus. Tudo isso pode ter acontecido. Aos mais naturais, pode pensar que foi as mãos que eles viram furadas. Aos mais espirituais, nós podemos dizer que eles sentiram, eles perceberam no espírito deles que era Jesus, porque fazia da mesma forma que ele fazia. Que coisa maravilhosa. É quando a gente tem certeza de que é Jesus que está fazendo. Aleluia. E dessa forma, os olhos deles foram abertos. Com os seus corações em chamas, eles foram transformados em homens, porque a partir daí, tudo mudou. Se vocês lerem do versículo 32 até o 35, diz que eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Imagina, 12 quilômetros, dá para falar bastante, não dá? Dá para falar um bocado de coisa.